episódio número 6 do podcast Aqueles que Amam. Temos hoje Guilherme Lino connosco, desde sempre e para sempre, e Guilherme Palumbo também connosco. Obrigado. Muito obrigado por me aceitarem e por este convite. Fiquei muito contente por me terem aqui e é um prazer mesmo. Obrigado tu por aceitares, Guilherme Palumbo. A partir de agora, nós só convidamos pessoas que viram todos os episódios isso. em inteiro do podcast. Olha, por O meu irmão acaso... já não pode ir. O meu irmão já era candidato e não pode vir, então. Porque ele não viu. Eu nem sequer o nome do podcast sabia. É uma chumaria. Então estás a admitir que Palumbo não viu Todos não. os episódios? Viu do Gui e viu da Gabi. Ok. As pessoas que te interessam. Não preciso cortarmos esta parte. Por favor! Pois agora Por favor. ficas com medo. Tu estás-me a queimar aqui! Não, ele Continua. não precisava de fazer aquela pergunta, foi ele que a fez. Mas porquê? O que é que... Porque acho Porque que surgiu essa... acho que é importante. Não sei porque é que comecei a gostar que assim acho que é importante para perceber. Essa também é ótimo. Já vamos a essa pergunta. Para perceber bem como é que é o podcast e saber o que esperar. Ou então não, Portanto, mas estar em paz com não esperar. Quando as o coisas. Cleto tiver 100 episódios, a pessoa a 101 tem que ver os 100 episódios. Sim. Por isso é que é bom começar Convida-se com 5 meses de antecedência que é É para ter a certeza que a pessoa já viu sabe, tudo. não é? O que é que Sim. está aqui a fazer? Porque... Bom, porque tu começaste com o acento, como é que se diz? Entraste a 2 pés, não foi? Entre carrinhos. Uma pessoa quando fala a norte, como é que é? Aquela palavra. Com o sotaque. 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 Então é que o sotaque à norte assim é Entraste com o sotaque a norte, mas ele é do norte. Eu sou do norte. E tu não tens nenhum sotaque do norte. Tenho. Tem. está a usar Tem. Não, ele tem. Não, ele tem. mas ele não tem sotaque. Tu tens... Explica a tua história. Ok, bem, eu tenho um sotaque um bocado misturado. Certo. Imagina, eu sou filho de brasileiros. E o meu pai Pois é. é de São Paulo e a minha mãe é de Porto Alegre. Certo. Então imagina, eu até aos meus 6 anos de idade eu só falava com sotaque brasileiro em casa. Só que depois fui para a escola e eu sofri bullying da setora e ela me tirava o sotaque basicamente à porrada, por assim dizer. Então eu fiquei com o sotaque da aldeia, mas tipo puxado mesmo, ali. Tipo, e sou de Famalicão. Não, Famalicão não, Famalicão. Então era carregadão, mesmo ali, tipo, aldeia pura. Eu perdi totalmente o sotaque brasileiro. À medida que eu fui crescendo e tal, o meu sotaque foi adaptando-se um bocado. E obviamente, imagina, quando eu estou a falar com muitos brasileiros, ele automaticamente começa a ficar um bocadinho mais aberto. Mas eu continuo a falar com sotaque português. Só que é estranho. É tipo, como eu gosto de falar, é bagunçado. E imagina, eu lembro-me que isto aqui dá-me bem problemas. Eu fui uma vez a Coimbra e estávamos num encontro do GBU e eu estava a falar com uma menina brasileira e ela estava a olhar para mim com uma cara bué estranha. Tipo, ela não estava a perceber se eu estava a gozar com ela do sotaque ou não. Depois pronto, ela percebeu que eu sou filho de brasileiros, então o meu sotaque é meio misturado. Eu tenho sotaque do norte, mas não é muito carregado. É carregado, mas é misturado. É uma bagunça. É um bocado... confuso. E tu? Tu tens sotaque de onde? Eu tenho... Explica a tua história Eu tenho também. um bom sotaque lisboeta. Lisboeta. Eu não digo 13, digo 13. Mas Lisboeta Isso não aí tem é erro Está ortográfico. completamente errado. Não é sotaque, Está é erro. completamente errado. 13. Mas soa-me tão melhor dizer 13 do que 13. É bom. Não, então eu tenho uma parte da família que é de Aveiro, portanto eu cresci também com o sotaque do Norte, e do outro lado tenho a minha família que é do Algarve, portanto eu cresci com o sotaque Ok. oposto. Eu não sei fazer o sotaque do Algarve, mas o sotaque do Norte sempre fui muito familiarizado. Dizem que Aveiro é o sotaque mais limpo de Portugal, não é? É? Ou é o de Coimbra? É os dois, mas dois. acho que a de Aveiro ainda é mais limpinho. O Coimbra tem aquele do coelho e tem de... Do coelho. Do Pois coelho, é. do encarnado, de vermelho. Não, dizem que o português mais bem falado de Portugal é o de Coimbra. É de Coimbra. Pá, O de Aveiro também. Os de Aveiro falam bem. O Tipo, Aveiro. é assim, mas não, também o tem sotaque Mas mais... mas também tem o... J. Também tem o B de vaca e o B de boi. O sotaque Tem mais, os o sotaque mais tuga é o do norte. O mais tuga. Certo, Achas? Claro que sim, pá. O Tuga, de uma Tuga. Não é mais português, é O mais tuga. Ok. Tipo aquele do povinho. O sotaque Sim. do povinho é do norte. É do norte. É do norte. Ponto final. Mas então Agora. assumimos que é de Guimarães? Pá, pois.
Porque assim, eu sei que também é bastante carregado em Guimarães. Sim, mas não é tanto. Mano, Porto, Mas- zona do Porto, esquece. Não, não. Vais para a aldeia do Tu és Porto? o único portuense que não tem sotaque. Sim, mano. exato. Eu não sei E de onde aí- é que tu não tens o sotaque. Eu ia aí, que é, eu nasci desde sempre e para sempre no Porto, invicta, Tu és de onde? De que zona? Senhor da Hora. Sei lá. Eu nasci em Matosinhos. Nasceste em Matosinhos? Nasci em Matosinhos. Olha. E depois fui para lá. Então, mas tu tens uma grande história de vários sítios. a Sim, eu imagino. Porque eu- pronto, que cidades é que já tiveste? Porque eu sei que também tens Olha, eu nasci semelhanças com Guimarães e que é. Matosinhos, nasci em Matosinhos, depois fui para a Gaia, fiquei em Matosinhos, depois fui para a Gaia, Para Gaia. para Gaia, para Estou na Gaia, dúvida agora. Não, é para Gaia. para Gaia. Para Gaia. Sim, sim, Não é sim. para Gaia. Não, para Estás a Gaia. Olha aí, bro. Não, fui para Gaia. Depois, eu não andei a saltar muito de casa em casa, mas de igreja em igreja, Ok. na altura. A minha infância, basicamente, foi em Odifeles, na aldeia. Epá. Famalicão, afinal Não. não é Famalicão. Não, aquilo é uma terra. Epá, e eu por acaso agora estou já há uns 6 aninhos no centro de Famalicão, Ok. mesmo na cidade de Famalicão. Ok. Só que eu andei sempre muito viajado, por exemplo, eu cresci no Norte Shopping. Porque as minhas igrejas que eu ia eram aqui no Norte, aqui no Porto. Então eu depois no culto eu ia para o Norte Shopping no final dos cultos. Sim. Yeah. E eu apanhei na altura o Mac quando era de esferovite, as caixas. Puto, eu sou 98. Yeah, o Mac. Eu havia caixas de esferovite. Havia caixas do hambúrguer de esferovite. Pois, Esferovite? Sim, aquele esferovite. eu não devo ter conhecido, mas eu acho Eu que apanhei sim. certo. Eu apanhei não certo. faço a mínima ideia. E imagina, eu andei, sempre tive pelo Norte. Os meus avós foram para Almada. Eles são toda a minha família é brasileira, toda Ok. ela. Nós somos a primeira geração portuguesa. Era isso que eu ia perguntar. Somos nós e mais umas primas que eu tenho, que também estão em Almada, que somos a primeira geração portuguesa. O resto é tudo do Brasil. E nós, pronto, eu vivi muito tempo numa casa só, graças a Deus. Tive um momento em que eu passei o meu básico todo lá. Mas andava sempre de igreja em igreja porque os meus pais são missionários, meu pai e minha mãe, e vieram em Portugal desde 91. E eles basicamente iam para não só ajudar as igrejas que já existiam, dava suporte. O meu pai era um pastor auxiliar e ajudava nos ministérios, tipo uma igreja que não tem ministério infantil, ele criava junto com a minha mãe e tudo mais, mas também ele, o que é que ele fazia? Ele começou mesmo lá para dentro da terrinha, tipo Lamego, Marco de Canaveses, ele ia para lá e implantava as igrejas, criava igrejas, formava pastores e pessoas preparadas para ficar com a igreja e depois passava para outra. Portanto, a nossa vida, e é engraçado que os nossos pais tipo, pedem desculpas, entre aspas, porque nunca conseguimos ficar numa igreja só, tipo, nunca conseguimos criar raízes, Certo. não é? Mas sempre andamos de um lado para o outro, esquece de denominações, tipo, tanto podia ser batista, assembleia, qualquer coisa. Ok. Nós estamos lá para servir Não e... estavam presos? Não. Só agora que estamos em Famalicão Centro, que um pastor se reformou e passou então o trabalho para o meu pai. O meu pai atualmente Ou tem seja, pastor mesmo. pastor daquela igreja. Ok. Nesses notes era sempre o pastor auxiliar, ou ajudava e tal. Vocês sabem quem é o Gordon Ramsay? O Sim, chefe? Sim. Sim. Eu não sei se vocês conhecem um programa que era tipo... Ele ia nos restaurantes... Cidadão da cozinha. Não, era o... não. Não, era, imagina, ele ia nos restaurantes de várias pessoas e ajudava o restaurante e depois vazava. Sim, ele ia à cozinha. Da cozinha das A pessoas. cozinha estava horrível. Yeah, ele basicamente, fazia eu digo que o meu pai é o O teu Gordon pai- Ramsay das igrejas, Das estás a ver? igrejas. Ele vai lá, arruma e tal e depois... Já tenho o título para tudo. podcast. Isso O pai do Gui. É o Gordon Ramsay. O Gordon Ramsay das igrejas. Não, e pronto, e agora estamos com a igreja. Mas sempre andei de um... Os teus pais devem ter ficado com uma azia, que é tipo, os nossos 3 filhos falam mesmo à tuga. Não, olha, Já não há brasileiro no pelo contrário, eles ficam muito contentes porque nós conseguimos nos adaptar à cultura portuguesa. Talvez também tenha esse. Porque imagina, e isto agora é um problema que há sério, que eu tenho visto, não só de brasileiros no geral, mas brasileiros dentro das igrejas, é que existe a falta da integração na cultura portuguesa. E os meus pais, eles nunca nos forçaram a nada. Eles sempre falaram assim, olha, vocês são portugueses. Aliás, engraçado, que eu legalmente, eu agora tenho dupla, mas eu não era português. Porque na altura, eu nasci cá, mas na altura eu era brasileiro que nasceu em Portugal. Porque não era fácil haver a legalização. Então, tipo, eu era um brasileiro que nasceu em Portugal, porque nasci cá, consegui pedir a legalização, e eu sou português, desde então, português e brasileiro. Eu tenho as duas.
Mas lá está, tipo, os meus pais nunca nos influenciaram a sermos brasileiros. Vocês vão se adaptar à cultura. Eu quero que vocês sejam vocês próprios. Quando eu morava em casa só com os meus pais, era aquilo que eu conhecia, o sotaque brasileiro. Quando fui para a escola, não faculdade, quando fui para a escola, aí já comecei a ver a cultura portuguesa e já fui perdendo naturalmente o sotaque. O que acontece um bocado, que eu vejo, isto não é para atacar ninguém, não é, e são de formas diferentes de se educar, mas eu vejo que os pais às vezes querem que os filhos não percam o sotaque. Forçam um bocadinho, não, em casa vamos falar brasileiro, com sotaque brasileiro, que é para... Mas, tipo, a pessoa não deixa de perder a sua essência e a sua nacionalidade só porque ela fala diferente. Não é? Eu tenho a dupla nacionalidade, eu tenho muito orgulho disso e eu me tanto acho português como brasileiro. Isso não é um problema para mim, estás a ver? Eu por acaso vi um vídeo de um pastor a falar sobre os brasileiros que vêm cá para Portugal e depois esforçam-se imenso para falar o mais português de Portugal possível. Eu estava a dizer, mas não vocês não precisam negar a vossa cultura. Se Deus vos deu a cultura que vocês têm, não é para negá-la porque estão noutro país. Têm de se adaptar, é verdade, mas é para manter a vossa cultura que Deus vos incutiu. Sim, ninguém pede para substituir, é só para abraçar a outra. Abraçar a outra. Por exemplo, os meus pais estão cá desde 91 e eles continuam com o sotaque brasileiro, eles não conseguem perder o sotaque. Faz parte, é a natureza. Já são muito mais portugueses do que a minha mãe tem mais anos de Portugal do que de Brasil. Uau, ok. E imagina, é muito interessante porque ela fala que ela não consegue perder o sotaque, porque ele é natural, mas o que ela fez foi adaptar o seu vocabulário. Então ela fala português de Portugal. Em vez de falar sorvete, fala gelado. Estão a perceber? Porque ela acha... É engraçado, mas porque ela fala, nós quando estamos na cultura dos outros, temos que respeitar a cultura dos outros e não impor a nossa. E isso é muito importante para qualquer estrangeiro, qualquer pessoa que vai para outro país. Isto é uma cena muito pessoal para mim, porque eu sou filho de estrangeiros. E eu vivi não só coisas boas, mas coisas más dos estrangeiros. Meus pais sofreram muita perseguição. Eu próprio sofri bullying quando era criança por causa do meu sotaque e tudo mais. Mas lá está, eu acho que qualquer estrangeiro, nós portugueses que vamos para fora não, temos que conseguir abraçar a cultura. Porquê? Porque isto é um ponto, e estamos a falar agora como cristãos, é um ponto muito importante. A pessoa onde está é se identificar contigo. Se eu quero, imagina, os meus pais vieram como missionários, certo? Quem é que tem que conquistar? Quem são as pessoas que eles têm que conquistar para Cristo? Os brasileiros ou os portugueses? É os portugueses. O chamado missionário é falar de Jesus para os portugueses. Tu não consegues conversar, consegues, mas como é que tu vais te identificar com um português? Falando a língua deles, não é? Como Paulo fala, ele era romano com os romanos, grego com os gregos. Nós temos que ser portugueses com os portugueses, americanos com os americanos. Então, aceitar e não é substituir, é o que o Gui estava a falar, não é substituir, não é perder a cultura, mas abraçar a cultura. Porque isso vai nos fazer criar laços com as pessoas que outrora não iam ser possível. E se esse é o nosso papel como cristãos, não é? A nossa grande comissão, que é pregar o Evangelho a toda a criatura, como é que vamos pregar a alguém que não nos percebe? Não é? É mais ou menos nesse sentido. Já alguma vez estiveste no Brasil? Não. Já fui uma vez com 1 ano e meio, não me lembro nada. E depois a última vez foi em 2010 que eu estive no Brasil. São realidades totalmente diferentes. Que zona do Brasil? São Paulo, centro de São Paulo. Okay. Que violência. Eu vou ser bem sincero, brasileiros, não sei quem está a ver, mas o centro de São Paulo é muito caótico para mim. E muito sujo. Para mim, foi em 2010, agora deve estar pior. O céu era cinzento. E eu, só para vocês verem a gravidade de ares, eu fui para São Paulo, fiquei 40 dias. Fiquei logo com o nariz entupido, todo cheio fiquei com a garganta irritada, tudo. Cheguei em Portugal, mal eu saí do aeroporto, eu senti o cheiro a pinheiro, aqui em Portugal. Certo. Para tu veres a diferença de ares, pá. Foi mesmo... Mas assim, obviamente, ali são outras realidades. O Brasil é outro mundo e eles têm, obviamente, muitos recursos, bons recursos, pá, a nível de igreja. Fomos a igrejas gigantes, tipo, que não conseguias contar as pessoas. Os meus pais são, lá está, eles nos mostraram o passado deles. Nós fomos numa igreja que atualmente são 35 mil membros, numa igreja. É tipo, imagina, isso é um estádio, não é? Pois. Portanto, imagina. Isso é todos os fins de semana em Alvalade. Exato, imagina. Obviamente tem vários cultos, não estão os 35 lá dentro, que não dá.
mas são outras realidades. Mas é fixe. Imagina, Imagina, era 5.000 pessoas. Imagina, criámos um Mas no caso, estádio. A igreja Sim, sim. era relativamente grande. Era muito grande. Quanto é que levava, imagina? 5.000 por. Havia outros 30 No estavam mínimo, online. assim, eu acho que o espaço devia dar para mais. Eu também tinha 12 anos, a minha percepção totalmente diferente. Mas deveria dar, eu diria no mínimo 5.000, 10.000, tipo entre. Era bué grande. Mas então aquilo tinha vários cultos. Sim, Toda a gente tem o seu tempo. sim. A cena nós fomos lá, na altura que fomos para o Brasil, fomos para conhecer a família, porque nós nunca tínhamos conhecido a A família. tua família é originária de São Paulo, sim. Ok. Eu tenho família também em Porto Alegre, que é no sul do Brasil, só que nós nunca fomos para lá porque as viagens também são muito longas. Mas foi muito engraçado que os nossos pais, eles têm eu não sei o que é que eles fizeram, eles traumatizaram-nos, basicamente. Que eles, assim, quero que vocês tenham a experiência genuína do que é ser um São Paulino. Então o que é que eles fizeram? Mandaram-nos fomos para o centro de São Paulo, tipo que é a Sé, mesmo o centro, e nos fizeram andar de metro na hora de ponta. Naquele metro há 1 milhão de pessoas, naquela hora, literalmente 1 milhão. Nossa, foi traumatizante, eu fiquei, nunca mais. E o meu irmão mais novo tinha 6 aninhos, estava de colo, e ele começou a chorar, porque a malta empurra para dentro do metro, Mas pronto, pessoalmente, não iria para o Brasil. Morar lá. Gostava de visitar, gostava de ver a minha família, mas não acho que é o lugar certo para mim. Mas olha, isso é uma coisa que eu queria trazer, porque foi muito fixe, falaste logo no padrão cristão, e pronto, como é que eu espalho o Evangelho? Como é que eu espalho o Evangelho se eu não consigo adaptar-me a um português se eu estou em Portugal? Mas os portugueses são muito bons em adaptar-se. Muito bons. Em qualquer país nós não criamos muitos. As pessoas sabem que nós somos muitos lá. Sabem que há uma grande comunidade portuguesa em Suíça, Luxemburgo, Inglaterra, França. Somos muitas comunidades e grandes, mas sempre souberam adaptar-se, sempre souberam abraçar a cultura, nunca quiseram mostrar mais obrigaram algo às pessoas. Sim. E é algo que está mesmo dentro Isso da é nossa bom. cultura. É sim, concordo. Tirando a parte da história toda que Portugal conquistava outros países e influenciava É verdade. e metia a cultura portuguesa lá pelo meio. Mas tirando isso, sim, hoje em dia. Verdade, porque antigamente éramos os heróis do mar. Exato. Agora Éramos já os não somos descobridores. tanto. Agora já não somos tanto. Agora temos que adaptar. Agora temos que adaptar-nos. Mas antigamente éramos. Mas é verdade. Eu acho que também tem muito a ver com. Por exemplo, nós temos o direito de ter orgulho da nossa cultura. Nós temos esse direito. E nós podemos celebrá-la. Não estamos a dizer que não devemos celebrá-la. A questão é, nesse aspecto, o português, lá está, tem essa capacidade, se calhar. Eu não sei se é algo exclusivo dos portugueses. Até muitos brasileiros também se conseguem adaptar. Mas lá está, eu acho que depende muito da pessoa em si. Qual é o seu posicionamento? Qual é a sua visão que ela tem? Ok, é onde eu nasci, eu não consigo controlar isso, posso ter orgulho disso, mas se eu for para o outro lado, eu vou respeitar as cenas deles. Tipo, eu acho que os portugueses fazem muito bem isso e também acho que há brasileiros que fazem muito bem isso, não é? Eu acho que só há uma pequena crise, principalmente no meio evangélico, que é o quê? E agora não vou entrar em polémica, desculpa, equipa, mas porque tu tocaste nesse assunto das adaptações. O que eu tenho visto, e agora estou a falar como brasileiro, equipa, não sei em casa, eu estou a falar como brasileiro, porque senão vão achar que eu estou a fazer discriminação, mas eu estou a falar do meu próprio povo. Infelizmente há igrejas, e eu tive a discutir isso com um amigo meu ainda há pouco, as igrejas atualmente, ou melhor dizendo, os brasileiros que vêm para cá, vêm para servir, ou pelo menos deviam ser. Qual é a tua visão como um crente, um cristão? É falar de Jesus, pregar o Evangelho. Estando no Brasil, em Portugal, na Espanha, seja onde for. Esse é o teu objetivo. E o que é que acontece? Se tu vais então para outro país, tu vais continuar com essa missão, pregar o Evangelho. O que é que tu precisas pregar o Evangelho em Portugal? Aos portugueses, na Espanha, aos espanhóis. O que eu tenho notado, que tem sido uma pequena crise, que eu acho que tem acontecido no meio evangélico, é os brasileiros não se estão a adaptar ao meio litúrgico dos portugueses, de como funciona o culto, e eles começam a criar igrejas só para eles. Isso me magoa um bocadinho, porquê? Porque nós somos um corpo, devíamos estar todos juntos. Portugueses, brasileiros, africanos, americanos, seja o que for, no mesmo sítio. Nós não devíamos estar-nos a segregar só porque eu tenho divergências
de como o culto devia ser feito, ou como é que a doutrina está a ser... Mano, se aquilo não é fraturante, se aquilo não é algo que me afasta de Cristo, eu posso estar junto contigo mesmo não concordando com algum aspecto ou outro, percebes? E o que eu tenho notado é que temos pessoas que entregam a sua vida... O meu pai já está há mais de 40 anos no ministério, começando no Brasil, agora em Portugal. Eu vejo ele em Famalicão só, ele já está há mais de 15 anos a trabalhar em Famalicão. Para chegar um pastor brasileiro que veio do Brasil, que não conhece a realidade portuguesa, para dizer, eu trouxe a solução para esta cidade, porque ninguém tem feito e não sei o quê, magoa um bocado, porque temos pessoas, portugueses, brasileiros, que estão aqui a pagar o preço e estão a tentar salvar os portugueses através de Jesus Cristo. E quando vem e não estamos isto não é exclusivo dos brasileiros, é qualquer pessoa, até mesmo imagina que um português faz isso lá fora também, eu acho que está errado. Vamos criar algo para a nossa comunidade. E se fores a ver, vais numa igreja em que tens 100% brasileiros. Eu não acho, eu pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, eu acho que ele não está a cumprir com o seu chamado naquele lugar. Se estás em Portugal, tens de ter portugueses, tem que ser esse o teu foco. Temos que receber os brasileiros, atenção, é muito importante. E eu acho que nós também podemos ter um bocado de aversão de não querê-los receber. Não, temos que recebê-los. Aliás, eles vêm com meus amigos, eles a nível de evangelho estão avançadíssimos. Eles trazem recursos, eles trazem o fogo que eles têm uma vontade enorme, mas eles têm que trazer para o seio português e não criar uma cena só deles, estás a ver? E eu falo como brasileiro, está bem, equipa? Isto não é... Não, está certo, estão a perceber? Está certo. Isso eu tenho... Não criticando, porque eu estou muito feliz com o trabalho missionário que todos os missionários têm feito em Portugal e agradeço pensarem em Portugal sobre um campo de batalha, vamos chamar isso assim, mas na verdade para o número de missionários que eu vejo aqui, eu penso, há muitos outros países que eu acho que poderiam ser, não têm tanto Cristo, não têm tantos missionários lá, mas que se calhar pela facilidade da língua as pessoas vêm cá mais facilmente. E depois mostra, e depois às vezes vê-se que afinal não é só a língua que faz a diferença. Se calhar noutros países eles poderiam adaptar-se muito mais facilmente do que em Portugal, e tentar combater isso do que tu estás a falar. Às vezes sinto que Portugal é demasiado pensado comparado a outros países que podiam ter outros missionários. É assim, eu pessoalmente acho que nunca existem missionários a mais. É verdade. Principalmente na Europa, porque a Europa infelizmente tem sido mesmo um campo de batalha, não? Um campo missionário muito, muito... Costumam dizer na cultura latina, bem, pelo menos do que eu conheço, não é? Que a Europa é o cemitério dos ministérios. E eu imagina, eu sou filho de pastores, o meu pai já em 1900 e qualquer coisa, juntamente com mais 4 pastores, criou o CPN, que é dos Pastores do Norte. Ou seja, ele sempre procurou essa realidade de unir as igrejas e estarmos juntos e tal. Criou juntamente com outros pastores. E uma coisa que eu mais via, através da vida do meu pai, são pessoas, missionários, que vêm para cá com uma esperança de vou aqui, porque no Brasil estamos a falar de missionários, que lá no Brasil tinham igrejas de milhares de pessoas também, que eles têm sucesso, vamos meter por aspas, sucesso no seu trabalho, e vêm para cá, e acabam com igrejas de 5, 6 membros, né? E ficam frustrados, porque em 2 anos conquistaram uma pessoa. Os meus pais, os primeiros 5 anos, eles demoraram 5 anos para conquistar uma família, que eram 2 pessoas. Portanto, imagina o que é lutar 5 anos para conquistar 2 almas. Certo. O brasileiro não está habituado a isso. Para eles lá, o evangelho é na rua, pau, tu, pumba, pá. Percebes? E então, eles vêm para cá e ficam frustrados. Portanto, e realmente, eu não digo que isto aqui é porque nós não conseguimos fazer ou porque as pessoas não sabem fazer, a nível de evangelismo. Eu acho que é mesmo um momento que estamos a passar como Europa, de que o povo é frio. Porque eles se acham capacitados, acham que não precisam de Deus, então eles não aceitam tão bem o evangelho. Estás a perceber? Imagina, eu tenho um amigo que eu evangelizei ele no secundário, no 12º ano. Evangelizei-o e eu era sempre muito vocal. Eu sempre fui muito vocal no meu posicionamento como cristão. Sempre fui atacado por isso e tudo mais, mas não importa. É esse o papel. Nunca fui ninja, como se costuma dizer. E falava e tal, e o meu amigo na altura achava bué estranho, não percebia. Mas, pronto, recebeu e eu ainda
conversei com ele, apresentei-lhe os 4 pontos, que tens aí as pulseirinhas e tudo. Várias. Se quiserem comprar, vão à loja dos da Ford, na Aga Portugal. Se quiserem lá, tem bastante material. Exatamente. E pronto, e estamos a falar de há 7 anos atrás. E apresentei-lhe, mas passou. E ele supostamente aceitou Jesus, mas não aceitou genuinamente. Passaram 5 anos que a semente foi plantada e ele manda-me mensagem a dizer: Guilherme, olha, aceitei Jesus e tal, e agora sou cristão, ele agora vai na minha igreja. Vocês não sabem a felicidade que eu estou de saber que um amigo meu se converteu. Certo. Mas demorou 5 anos. Yeah. Percebem? Tipo, não é uma batalha fácil. Reviu-se? Olha, e foi incrível, percebe? Tipo, foi saber que aquela semente foi plantada e o nosso trabalho é falar de Jesus. Nós não somos lá para converter-nos. Uhum. E eu acredito genuinamente que nós falamos para muitas pessoas sobre Jesus que nós nunca vamos saber se ela aceitou ou não, só lá no céu, não é? Então, tipo, esse é o nosso trabalho. Mas saber que uma pessoa se converteu, para mim, eu chorei de alegria. Eu falei, oh, no way. Mas lá está, tipo, nós... É difícil. Aqui o campo missionário é difícil. Nós temos que... Talvez eu conheça essa realidade porque os meus pais me apresentaram outra realidade. Porque para um português, cara, isso é normal. Olha, é difícil, temos que nos relacionar e assim. Mas os brasileiros vêm para cá, e os missionários, no modo geral, e ficam frustrados, e ficam magoados, e ficam tristes. Porque acham que o Espírito Santo não está a agir. Ou acham que eles não estão a fazer um bom trabalho, mas eles estão a fazer o que estavam a fazer lá. Mas é diferente, percebes? Nós, enquanto Agape, nós fazemos bastante evangelismo de rua. E que nós vemos, é isso, é cada vez mais há dificuldade. E que nós temos pensado é tipo, como é que tu podes dar um follow-up depois para falar com o pessoal? Sim. Porque tu falas sobre Jesus na rua, tu vais, explicas o da fora, o plano da salvação, seja o que for, mas tu depois é uma conversa que tens ali na hora e acabou. E acaba. Não há nada aqui, porque tu precisas muito mais do que simplesmente. E lá está, o contexto que eu sei é aqui. Sim. E o que é que achas? O que é que achas sobre o evangelismo de rua? Tipo, achas que tem sido uma boa ferramenta para o contexto português? Achas que podemos fazer de outra forma? Porque isso no Brasil é muito comum. Sim, o evangelismo de rua é o beabá do evangelho. A primeira coisa que tu fazes é vais para a rua. Como é que achas? Porque eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu gostava de saber a tua. Eu acho que, especialmente para a pessoa que faz evangelismo, dá muito. Porque logo na questão do, mesmo pegando no português em si, o português sair fora da zona de conforto é algo muito difícil. Sim. E então só o português, de todas as atividades que nós temos, o evangelismo é aquela que nós nunca temos assim muita gente para fazer. Sim. O povo tem medo, não é? Exatamente. Do ir para uma faculdade e falar com pessoas, falar com jovens que só pelo olhar parece que já estão a julgar. Querem tudo. Sai daqui. Exatamente. É muito complicado. Portanto, para a pessoa que faz, eu acho que dá muito. É gratificante, não é? é? Muito gratificante. E lá está, tu acabas por ter boas conversas, apesar de tudo. Podes não converter a pessoa pode não acreditar no que tu dizes, mas pelo menos tens uma boa conversa. E isso é muito a nossa visão também, no sentido daquilo que disseste, nós não sabemos o que é que vai acontecer com a pessoa a partir dali. Exato. Portanto, uma conversa pode significar a única vez que a pessoa vai ouvir falar sobre Jesus. E aí tu já estás a fazer o teu trabalho, que é falar sobre Jesus. Agora, como é feito, eu acho que ainda não se arranja uma forma de entender uma boa estratégia. Uma boa estratégia. Porque lá está, nós estamos a tentar entender exatamente isso, como é que nós podemos dar a volta para conseguir um follow-up. Porque realmente só ir à faculdade, falar sobre Jesus e depois não haver mais nenhum desenvolvimento da nossa parte, ou etc., eu acho que parece sempre que falta alguma coisa. Sim, sim. Eu concordo muito com aquilo que estás a falar. E imagina, e puxando aquele assunto dos brasileiros, mas eles são prós no evangelismo. Só que eles têm melhor, não é bem uma estratégia, mas a cultura deles, muitas eu vou evangelizar e esse é o meu papel, eu sou evangelista. O follow-up não é comigo. Estás a perceber? Mas porquê que não é com eles? Porque lá eles têm uma igreja a cada esquina. Não é? Certo. Eles se convertem e eu penso, olha, plumba, vou ali. E não é só isso, também tem, imagina, isso aqui não é só no meio evangélico, estamos a falar, isto é marketing puro, é comercial. O brasileiro lá no Brasil, tu podes apresentar cenas na mão que a pessoa aceita. Eles lá para vender, existe uma cena que era uma marca de, eu já me esqueci o nome, mas era uma marca de perfume, tipo a Avon, mas...
Boticário, não sei se era Boticário, que a estratégia de marketing era entregar produtos. Entrega produtos para as pessoas e tal, e elas experimentam. Aqui em Portugal isso não funciona. O povo não quer nada teu, eles saem fora, eles pensam que estás a pedir dinheiro, não sei o quê, e eles entram bué com... O português está na sua vida, ele não quer saber disso. O evangelismo lá também é muito agressivo. Tipo, tu pegas o evangelismo, eu estou-te a dar ele. Aqui, o português é quase que tens que convidar. Olha, posso-te dar? Não é? E fica um bocado... É difícil ter... Por exemplo, eu já fiz algumas vezes evangelismo de rua e eu lembro-me perfeitamente. Foi tão engraçado. Que eu estava a começar a conversar com um homem, um senhor, já idoso, e eu fui-me apresentar. Prazer, não sei o quê. Como é que o senhor se chama? Ele, como é que eu me chamo? Para que é que queres saber? Mas tipo, foi muito engraçado. E eles realmente, tipo, eu sinto mesmo que há um atrito, porque o português, e isto é cultural, ele não é tão convidativo de pessoas que ele não conhece. Sim. Enquanto que o brasileiro tem logo uma confiança da pessoa, já és meu amigo, o português não. E eu, assim, neste sentido, eu acho que devia haver um misto, acho que nenhum nem outro estão totalmente certos, mas nem totalmente errados. Eu acho que tem que haver um crescimento de confiança. Um crescimento de confiança. Para poder um crescimento de confiança para poder criar essas conexões. E eu pessoalmente tenho experimentado isso. Eu acho que o evangelismo de rua, eu estou a dar a minha opinião pessoal, sim, e as pessoas podem não concordar e é o que é, mas eu acho que o evangelismo de rua tem que ser muito seletivo, no sentido em que eu vou falar com a pessoa se o Espírito Santo me orientou a falar com ela. Ou seja, se eu sentir no meu coração, se Deus me revelou, vai ali e ora por cura por aquela pessoa, é para eu ir. Ou se eu vai evangelizar aquela pessoa, eu vou. Porquê? Porque, e agora, perdoem aqueles que são evangelistas natos e coisa, que acham que devem falar para todos, e nós devemos sim falar para todos, mas eu acho que há contextos diferentes. O problema que eu tenho notado é que o português recebe tão mal, é verdade, recebe tão mal, que para mim é só quando o Espírito Santo, olha, é ali aquela pessoa, porque ele vai trabalhar. Depois, isso significa que não temos que evangelizar? Não, pelo contrário, nós temos que viver o evangelismo. Então, como é que fazemos isso? Através de relações. Essa para mim, aquilo que tem sido feito em Portugal é os relacionamentos. Porque um português confia. Quando ele começa a confiar em ti, ele ouve o que tu falas. E eu falo muito na faculdade, na minha licenciatura, eu era o único cristão naquela faculdade, e eu lembro-me de momentos em que a malta sentava-se à minha volta para ouvir eu falar sobre a minha fé. E é engraçado. E a cena é que eles só paravam para ouvir falar da minha fé quando eles viam que eu era diferente, que eu acreditava em algo diferente e que eu tinha uma postura diferente. Porque não adiantava falar para ele, vem aqui e aceita Jesus e não sei o quê, porque para eles, aliás, é tão engraçado porque para eles falam, mas eu já conheço Jesus. Yeah. Toda a gente já ouviu falar de um Jesus, não é? Não conhecem o nosso, claro, não é? O nosso contexto católico mesmo. Sim, mas eles já conhecem Jesus. Então, tipo, é difícil. Não estou a dizer que não se deva fazer, mas eu acho que devemos fazer quando há aquela orientação do Espírito Santo. De vamos lá. Isso, e eu sou, para mim, essa é... Isso do relacionamento em Portugal, para mim, é a melhor maneira de chegar à pessoa. É mesmo a criar laços. Acho que é muito mais fácil falar de Cristo com os teus amigos do que com um desconhecido. Claro. Mesmo pelo fator de que este é o meu amigo. Esta pessoa, se não gostar do que eu lhe vou falar, pode ficar muito magoado com aquilo. E um desconhecido, se não gostar, não o volto a ver nunca mais na vida. Ou então volto a ver na semana passada, mas ele já não se lembra de mim. Na semana a seguir, mas já não se lembra de mim. Mas eu tive uma situação mesmo que eu fiquei mesmo espantado. Foi na minha faculdade. Eu devia estar a estudar, mas fui ter com uma amiga que estávamos a conversar. Ela está noutro curso, está a fazer o trabalho dela, e não sei porque veio ao assunto. Ela sabe que eu sou cristão. Ela pensava que era católico, não é? Mas não sou católico, sou evangélico. E então veio a pergunta, que para mim é a melhor pergunta. Mas então qual é a diferença? Sim. E eu, quando ouço isso, eu fico... Tipo, isto é tão bom de ouvir, porque agora tu vais ouvir-me e vais perceber... E ela quer ouvir. E vais perceber a minha perspectiva e não vais associar nada ao que tu ouves de mal sobre o catolicismo. Exato. Porque o catolicismo não tem só coisas más, também tem coisas boas. Portanto, percebo que ela associe por outras coisas más, porque é natural na pessoa. Mas então, a partir desse momento, tu tens uma grande conversa. E eu fiquei 45 minutos. Brutal. E não só com ela. As colegas dela começaram todas a falar comigo. E a perguntar-me o meu ponto de vista. Falar sobre a minha fé. E depois o ponto de vista de cada um. E eu a mostrar-lhes
o que Deus me pede. Yeah. Amor, respeito. Eu vi mesmo no olhar delas que elas estavam mesmo a passar um bom Sim. momento. E eu fiquei mesmo contente. Que giro. Consegui. Muito bom. Consegui finalmente. Sim. Porque era E era um elas problema abriram mesmo. essa porta. Yeah. Foi algo genuíno que eles tinham essa curiosidade. Isso é muito bonito. Isso é mesmo, muito muito fixe, bonito. mano. E imagina, tocando nesse assunto do evangelismo, obviamente que há evangelismos, que é o que eu falo, quando há aquela anotação do Espírito Santo, tu sabes mesmo que é para ser, ou seja, aquele individual. Eu tenho uma experiência lá em Famalicão que estávamos a voltar de um culto de jovens e passávamos e tinha um sem-abrigo na rua. E era um sem-abrigo que tinha assim bués faixas, tipo a falar sobre o governo e a mandar bitites, tipo que isto que os sem-abrigos é só um negócio, que é para o governo e tal. E nós parámos para ler aquilo e tal, mas nós sentimos tipo, nós temos que falar com este homem, não tem como. Sentimos mesmo de falar, e estava eu mais o meu irmão e mais 2 amigos. Nós parámos para falar, falamos horas com ele, apresentámos o Evangelho, tipo, orámos com ele e tal, e ele nem era para estar em Famalicão naquela altura, que ele estava a andar de bicicleta, e ele era para o Porto Braga, mas parou porque estava cansado. E ele disse, olha, nem era para estar em Famalicão, fiquei aqui só mesmo para dormir, na rua, que é um sem-abrigo. O sem-abrigo mais conhecido de Portugal. O gajo, sem gozo, ele chama-se Daniel, eu lembro-me até hoje, já foi há alguns anos, Daniel Horta. Ele escreveu um livro, Farrapos de Alma, se não me engano. Ele escreveu um livro. Escreveu um livro enquanto estava nas ruas, Farrapos de Alma, e ele já apareceu na televisão e tudo mais, e ele era um antigo jornalista, tipo, o gajo é brutal. Mas, tipo, ele era supostamente o sem-abrigo mais conhecido mesmo de Portugal. E o que acontece? Nós conversámos e eu acordei, domingo de manhã, nós tínhamos o culto na altura, e eu acordei bué da rápido, tipo, mesmo sempre que eu não sabia que eu escalia, e dei-lhe uma bíblia, coloquei um papelzinho lá com o meu contacto, e dei-lhe também um folhetinho com os 4 pontos e tudo mais. Encontrei-lo na rua e conseguimos dar-lhe isso. E pronto, eu senti mesmo tipo um amor por aquele homem. E ele também tipo, ganhou um amor muito, muito por mim. Passou um ano e eu do nada recebo uma mensagem no telemóvel a dizer assim: Guilherme, não sei se te lembras de mim, mas eu era aquele sem-abrigo que estava em Famalicão, queria-te dizer que eu saí das ruas. E aquilo para mim foi... E ele falou assim, olha, podes não te lembrar de mim, mas tu fizeste muito impacto na minha vida. E ele mandou-me essa mensagem. E eu orava por ele, assim, eu fiquei um ano a orar todas as semanas a orar por ele. Tipo, era um homem que marcou mesmo... Ou seja, às vezes Deus nos para na rua e tipo... Eu tinha que ir para casa, já era noite, eu saí da minha zona de conforto para estar lá. Mas Deus atraiu-nos para falar com aquela pessoa. E nós conversamos com ele e ela lembrou-se e o Evangelho está lá e ele... Eu não sei como é que ele está, um dia se ele vir, quem sabe, né? Ele possa entrar em contato comigo, mas fiquei mesmo contente por saber que esse momento único impactou, né? E ele pôde ouvir falar de Jesus. Há outros casos, né? Por exemplo, desculpem estar a enrolar, esse cara, houve outro, por exemplo, eu não sei se já repararam, mas eu tenho cara de drogado. Eu não sei se já repararam. Porque é por causa do cabelo grande? Tudo, para cabelo, a roupa. Aliás, é uma das primeiras vezes que eu vou a São Bento que não me oferecem droga. Porque eu vou lá. Estou a falar sério. Todas as vezes oferecem isso. Muitas vezes, é quase sempre. Quando eu estou sozinho, é porque não estava sozinho. Muitas vezes, quando eu vou sozinho para São Bento, eles me oferecem droga. Chega assim, queres cocaína, queres rachixe, não sei o quê. Porque eles, pronto, acham que eu tenho cara drogado. E as pessoas me perguntam, mas porquê que. Não sei. E as pessoas me perguntam, mas porquê é que tu tens essa aparência? Não podias ter outra coisa, cortar o cabelo assim? Eu falo, não, eu quero exatamente assim. Porque é isso que me faz com que as pessoas se identifiquem comigo. Por exemplo, o Henrique, o meu irmão mais velho, ele é um rapaz bastante apresentável. Ele está na área envolvido com a ciência política e tudo mais, e ele sempre tem uma boa aparência e ele tem um jeito para falar com pessoas muito intelectuais. Ele tem esse dom de se comunicar, percebes? Eu já sou mais guna, estás a ver? É um gajo, pega qualquer... Olha, vocês totalmente diferentes. Não, são totalmente diferentes, mas mesmo o teu irmão mais novo, vocês três são uns grandes comunicadores, meu. Obrigado. São comunicadores natos. E é muito giro, percebes? O teu irmão mais novo chegou lá, nem parecia que foi a primeira... Ao EBU, pronto. Sim. Nem parecia que foi a primeira vez que ele estava lá. Ele chegou se calhar um bocadinho na retranca, mas foi bem educado. Foi 10 minutos. Foi logo, abriu-se logo às pessoas. E eu fiquei, estes Palumbo são um máximo mesmo. Obrigado. Fico contente por ouvir isso. E olha, a educação da mãe, que a mãe também é... Ela fala com todos. Mas é nesse assunto da comunicação, eu percebi
que o meu ministério, aquilo com quem eu sou mais atraído é as pessoas que são um bocado ocultas da sociedade. E estávamos um dia na nossa igreja e estávamos a sair embora e a minha mãe tinha um sem-abrigo que ficava lá no centro comercial perto da nossa igreja e ele parou um dia para começar a conversar com a minha mãe e tal e eu parei, eu estava lá, botas, camisa casaco de cabedal, todo o cabelo solto, não sei o que, mesmo, pronto. E eu chego e esse rapaz estava a conversar com a minha mãe e começou a falar a vida dele e eu parei para ouvir. E ele falou assim, não sei o quê, porque eu ando com a malta da pesada aqui de Famalicão. Olha para mim e diz assim, tu sabes do que eu estou a falar? Não faço a menor ideia do que ele está a falar. Eu não conheço essas pessoas, mas ele associou de que eu andava com a malta da pesada. A malta que usava drogas, a malta que eram os ladrões e não sei o que mais. Meu amigo, foi o que eu precisei, pá. Para vocês verem o quão Deus trabalha na vida das pessoas, esse rapaz, ele começou a ganhar confiança. Aliás, eu comecei a conversar com ele, ele começou a ganhar confiança de mim. Eu durante 4 meses evangelizei ele. Por causa disso, porque ele achava que eu era da malta da pesada e ele se identificou. E olha, foi muito engraçado. Ele tinha problemas na justiça. Ele é Mateus, o Dimitri, eu gosto muito dele. E ele tinha já 2 casos na polícia, ficou sem a custódia da filha porque ele era violento, ele tinha problemas com a violência, bebia muito. E ele chega para mim, eu sou muito, lá está, eu gosto de falar com as pessoas assim mais porque eu trato elas como pessoas. E pá, se eu tiver que dizer, mas tu estás a fazer mal, meu. Tipo, eu sou sincero, eu sou muito, não faço falinhas mansas, estás a ver? O que às vezes pode ser mal interpretado, mas eu estava-lhe a tratar como uma pessoa normal. E eu falei, mano, mas estás a fazer mal e não sei o quê. E ele falou assim, Guilherme, se fosse outra pessoa, eu tinha-te ido à boca. Mas porque és tu e eu te respeito, ele falou assim, por alguma razão eu te respeito, então eu quero-te agradecer pelo que tu disseste. Porque se fosse outra pessoa, ele queria me bater, mas ele não me bateu. Claro, é o Espírito Santo que está a agir ali no coração dele, obviamente. E a proteger-te. Mas foi sensacional saber que eu pude ajudar aquele homem a evangelizá-lo. Ele estava num processo que ele queria mudar de vida, eu recomendei, ele estava em luta se ia para um centro de reabilitação ou não, eu aconselhei ele a ir e graças a Deus ele foi. Portanto, a minha aparência permite evangelizar, não é? Pessoas que se calhar não são tão bem assim. Literalmente, estive agora há 3 semanas atrás em Lisboa e fui ao Oriente e um sem-abrigo parou-me e eu lhe dei atenção, não sei o quê. Porquê? Porque ele assumiu que não que eu era um sem-abrigo, mas assumiu que eu era mais approachable e chegou para mim e falou assim, olha, eu queria-te agradecer porque eu dei-lhe comida e tal, e ele falou assim, olha, eu agradeço por tudo que me deste, mas queria-te agradecer mais pelo tempo que tu me deste, porque me trataste como uma pessoa e tudo mais. Mas lá está, tipo, eu vejo que a minha aparência e a forma como eu me relaciono faz-me aproximar de um polo de gente que não é tão bem vista pela sociedade, ou que não é tão recebida. E eu amo isso. Pá, para mim, é por isso que eu não mudo a minha aparência. Eu podia mudar, eu não me importo. Mas tu queres... Eu já pensei, imagina, eu estou numa área, estou a tirar um doutoramento, não é? Doutoramento, a malta é tudo... Doutoramento aqui? Engenharia informática. Já foste? Focado em inteligência artificial. E imagina, e lá a malta de doutoramento é já mais sérios e roupa mais não sei o quê e tal. Pá, meu amigo, se eu tiver que ir... Estás de botas lá. Eu já fui de botas trabalhar e tudo na universidade. Então, tipo, é uma cena que eu acho que sim. Eu acho que nós, que é esse que é o ponto que eu queria chegar. Deus nos deu uma personalidade, Deus nos deu uma aparência, Deus nos deu nós somos diferentes uns dos outros. E às vezes nós queremos ser alguém que nós não somos. Eu sou assim. Eu podia tentar ser como o Henrique. E lá está, até posso saber comunicar e se calhar conseguia falar lá com os bambambam. Mas não é a minha... Eu ia estar a mudar quem eu sou, a minha essência. E Deus nos deu personalidades especificamente para isso, porque nós precisamos de alcançar pessoas diferentes. Sim. Eu tenho uma facilidade de falar com pessoas que tu se calhar não tens, mas tu tens capacidade de falar com pessoas que eu não tenho a capacidade, não é? Então, às vezes, os cristãos, especialmente os jovens, estão naquelas crises de identidade e não sei o quê. Eu já vi que eu mudei do assunto totalmente, né? Mas tem às vezes aquelas crises mas eu queria ser como aquele jovem que prega, ou aquele pastor que prega, ou não sei o quê. Às vezes olhamos para as pessoas e pensamos, mas porquê é que eu não sou como ele? E estás a rir? É para ti isso aqui? Mas às vezes Deus nos criou com esta personalidade. Ela nos criou com esta personalidade exatamente para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Né? E pronto, é isso que nós temos que saber nos aceitar. Não é
as cenas dos géneros e nada. Nós somos assim, Deus nos criou assim. Deus nos criou assim. Não, porque às vezes a pessoa interpreta mal. Não, Não, certo. e deixar que Deus nos use nos lugares. E às vezes, pronto, eu tenho gado drogado, aqui também um bocadinho. Mas é bom, pá! Risco ao meio agora, não você... Risco ao meio. Risco ao meio, cabelo. K-Popper, ok. K-Popper. Eu ainda não tive o mesmo look em nenhum podcast. Eu não sei o que é que está a acontecer, mas por enquanto eu tenho mudado de aparência Ele faz em todos isto os de podcasts. propósito. Ele faz isto de propósito. Próximo podcast é de cabelo rapado. Fica à espera no próximo mês. Temos de avançar. Ok. Perguntas bala, entra a vinheta. Não é deste lado. Entra a vinheta. Agora preparem-se para as perguntas bala. Ok. Perguntas bala. Estás preparado para isto? Não, mas bora. Ok. Olha, ser pastor ou ser missionário? Oh, louco, essa é a pergunta. Isso é agressivo, mano. É muito difícil. 3. Missionário. Então, resposta rápida. Porquê? Porque eu não consigo dar uma resposta. Imagina, Perfeito. eu aceito o que Deus quiser de mim. Ok. E eu tenho sentido mais um chamado evangelístico de alcançar as pessoas. E aquilo que nós estivemos a conversar, não é? Da questão das culturas e de se envolver e tudo mais, eu acredito que tenho... Por exemplo, eu faço parte do GBU e para mim eu acredito que aquilo é um campo missionário. A universidade é um campo missionário para um cristão, estudante. Portanto, eu acredito que atualmente tem sido mais para missionário, mas um missionário local. Neste momento, sinto que a vontade de Deus é eu ficar neste país. Lá está, aquela questão dos os meus pais tinham tanto carinho e sacrifício por eles que eu sinto que Portugal é o meu lugar neste momento. Mas se Deus me quiser levar para outros lados... Agora, o Henrique, talvez pastor. Eu sinto... Estás a responder pelo Henrique? Fica aqui Pá, desculpa, Pronto, mas Henrique, eu... desculpa, já não te Põe- podemos convidar. Não. Mas não sei. Ok. Entre estar a namorar ou estar solteiro? Se eu estou a namorar, se eu sou solteiro. Não, Ou entre as podes duas. responder isso também. Mas Mas- preferes estar a Ok. namorar? Se eu prefiro estar a namorar... Exatamente. Bem, Paulo diz... Dependendo do teu estatuto atual. Não, é assim, eu neste momento, eu vou dizer que eu prefiro estar solteiro, neste momento. Mas eu creio que Deus tem uma mulher preparada para mim. Muito bem. Não sou... Eu não tenho dom de celibato, está bem, equipa? Eu não tenho dom de celibato. Ok. Mas neste momento eu fiz um propósito com Deus, que em 2023 eu não ia namorar. Ui, vai-te aparecer agora. Vai-te aparecer. Ups! Vai-te aparecer agora. Mas, epá, tenho... Ok, força. Próxima pergunta. Tens alguma? Namorada? Não. Então tu és de Famalicão. Sim, Famalicão. Então, Braga ou Guimarães? Ia. Famalicão? Não. Não, acho Eu que não vou escolher uma das perguntei duas. isso. Epá, Não te perguntei Tens isso. noção que Famalicão anda à bilha com todos. Nós literalmente, os Fama Boys andam à porrada com os da Trofa, com os da Póvoa, com os de Guimarães, com os de Braga. Nós não temos amigos. Braga. Espetacular. Ok. E força. Amar ou ser amado? Isso é uma pergunta muito difícil porque eu amo amar. Mas ultimamente eu tenho percebido que eu preciso ser amado. Não sei, assim, obviamente somos amados por Deus, por Jesus Cristo. Mas eu tenho tempo, eu não sei se tenho tempo, mas eu descobri recentemente que eu tinha um trauma de infância de rejeição, porque eu sofri muito bullying na escola. E da professora, dos alunos, da turma, das pessoas mais velhas, e eu percebi que à medida que eu fui crescendo, eu era muito gordo e muito obeso, e muito feio, e pronto. Foi uma fase da minha vida, está bem? Olha, Sei lá. Pá. muita coisa que mudou. Então, Pá, e eu atualmente já não sou assim tão feinho e tão gordinho. E a minha aparência mudou, e isso começou-me a trazer atenções. Eu vou resumir muito bem a minha realização, que foi Deus que me revelou. E eu percebi que eu estava numa situação da minha vida em que eu queria a atenção das pessoas, queria ser aceito pelas pessoas. Inclusive na área de namoros. Queria ser visto, ele é bonito e não sei o que é. E eu estava a achar muito estranho, porque eu estava a perceber, mas Deus, está errado. Porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu preciso da aceitação das pessoas? Porquê é que eu preciso ser reconhecido pelas meninas que sou bonito ou não? A minha única coisa que eu devia ser aceita é por ti, Jesus, por mais ninguém. Mas eu sentia que eu tinha essa necessidade, eu não estava a perceber porquê. Eu orei a Deus, e no momento de solitude que eu tive com Ele, Ele me revelou que eu tinha traumas de infância que eu não sabia que tinha.
E lá está, era falta de amor, porque eu tinha falta de ser amado e fui muito rejeitado. Eu agora tinha a necessidade de ter a aprovação de todos, percebes? E eu tinha, então, chamava a atenção das meninas, por assim dizer, para que elas me validassem quem eu sou, validassem a minha beleza. Então ok, ainda estou bonito, não sei o quê, ainda estou bem, ainda consigo, E isso é muito feio, percebem? Eu estou a falar isto porque senti de que faz parte, eu sou humano, e eu percebi que eu tinha um sério problema, que eu não estava a perceber o porquê. E graças a Deus, Deus me revelou, foi muito amoroso comigo e mostrou-me que eu tinha um trauma e agora hoje posso tratar isso. E lá está, hoje eu percebo, eu amo amar as pessoas. Para mim, eu sinto, lá está, a palavra fala que é melhor dar do que receber. E sempre vivi isso e é sempre... Eu não tenho tempo, mas tinha muitas conversas sobre isso. Mas percebi que eu também preciso receber. Que eu estava a dar tanto que eu depois não queria receber. Ou recebia da forma errada. E procurava receber da forma errada. Então... a resposta que eu atualmente eu gosto de dar, mas de ser amado, de amar, mas se calhar preciso de ser amado. Ok. Yeah. Acho que podemos ficar aqui uma coisa só sobre ti, que é o seguinte: este menino tem um canal de YouTube. Tu descobriste o meu canal? Este menino, olha, olha, sabes quantas visualizações é que tem o vídeo dele? Quanto? 92.000, acho eu. E tenho 966 subscritos. Mas é bem da antiga, já bem... Olha... Como é que tu descobriste? Eu estou a ver aqui a raça do pessoal todo. É verdade. Ele tem eu acho que eu vi o vídeo, eu acho que é uma espécie de morangos com açúcar, é aquilo parecido. Era uma curta-metragem. Era uma curta-metragem. Para o secundário, para a minha 12º ano eu tinha feito, e é literalmente uns morangos com açúcar, porque não tem enredo, não tem qualidade, não tem fala direito. Aquilo está... É exatamente tem isso. 92.000 visualizações. Eu queria só deixar esta aqui. Olha, se eu chegar aos 1000 subscritos, eu continuo o canal. E eu vou me entreter tanto. Olha, Está aqui dito. Olha, está aqui dito que se ele chegar aos 1000... Se eu chegar aos 1000... Eu tenho 900 e qualquer coisa. Se eu chegar aos 1000 subscritos, eu continuo o canal. Então, muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado, eu. Muito obrigado por ter estado aqui. Agradecemos a ti, agradeço ao Gui também que tem vindo cá. E nós agradecemos obrigado, a ti. Obrigado, Cleto. Obrigado, Gui. Obrigado, produção. E à produção. Que vocês Mais estão a fazer um trabalho incrível. Palmas para a produção. E estão de parabéns. Obrigado, equipa. Obrigado a ti pelo teu tempo. Mas é que eu acho que o tempo é muito. Obrigado, Cleto. Obrigado. Não, mas obrigado a ti. Mas é que obrigado! Antes de tudo, obrigado a Deus. Amém. Obrigado a ti. E obrigado a vocês também, que estão aí, cleitianos. Sim, mas eu é que agradeço. Já assumimos, é cletianos. Desculpa. É que surgiu. Sabes que mais? Olha, fica com isso, tu é que és o falso Deus. Para mim é somente para ele. Não, é isso. Eu acredito que o tempo que vocês desgastam aqui é muito bom para isto estar a acontecer. E vindos de outras cidades, então eu já temos neste momento aqui 4 de 6 pessoas não são daqui do Porto. E eu só agora é que tive esta estatística e isto Chegou-lhe agora. Fez-me quase chorar isto. Mas pronto, obrigado. Um beijinho a vocês, um beijinho a todos nós, a nós, a vós e a todos nós. Um beijinho. Tchau, malta. Tchau.